turno acertava 41,9% dos seus arremates e agora 32,4%. A gente vê que o São Paulo sofre muito com a ausência do Everton, né, PVC? O Everton vai ficar de fora de novo agora. Mas é só isso? Ou tem uma queda também, talvez, com o Nenê já mais desgastado? O Rojas, que oscila demais? O Diego Souza, que às vezes fica ali esperando a bola e a bola não chega? O que pode ser explicado dessa queda do São Paulo? Uma parte pode ser você encontrar alguns jogos que fizeram perder confiança em que o adversário obrigava o São Paulo a não ser uma equipe de resposta, a ser uma equipe de proposta, ou seja, uma equipe que tinha que propor o jogo um pouco mais. Por exemplo, contra o América. Por exemplo, contra o Bahia e contra o Ceará. Uma sucessão de 1-0 contra o Ceará, 1-0 contra o Bahia, 1-1 contra o América. Conseguiu furar o bloqueio num cruzamento, mas acabou tomando gol de empate depois. E isso vai minando um pouco a confiança. E tirando a característica do time que gostava mesmo do contragolpe. Foi as duas grandes partidas do São Paulo, naquela sequência de 7 jogos com o quarteto ofensivo, João Rojas, Everton, Diego Souza e Nenê, que ganhou 5, empatou 1, empatou e perdeu 1 só para o Grêmio. Naquela sequência teve jogo fora de casa contra o Flamengo, vitória 1-0, gol do Everton, e vitória 2-0 contra o Cruzeiro fora de casa, com o Everton também participando decisivamente. Mas era contra-ataque. Eram contra-ataques. E hoje ele precisa abrir espaço muitas vezes e perder os jogadores de força, com ausências durante um período do Bruno Pérez, com mudanças de posição do Bruno Pérez, que chegou a jogar como ponta, e com a ausência principalmente do Everton. Rodrigo, eu já tenho ouvido críticas ao Diego Aguirre. É exagero você acreditar que o fraco desempenho nesse segundo turno é em função do trabalho do treinador? Porque a gente, comparando esse São Paulo de hoje com o do ano passado, por exemplo, que brigou contra o rebaixamento, é uma evolução muito grande, né? Só que o torcedor parece que já esqueceu que o São Paulo faz uma temporada bem melhor que a do ano passado. É culpa do Aguirre? Olha, assim como o sucesso do São Paulo no primeiro turno tinha muito a ver com o Aguirre, por apostas, mudanças, variações, escalações, modificações no time, diretamente com o dedo dele, era um ponto positivo. Agora ele continua fazendo isso, só que tá dando errado. Então ele tem feito escolhas erradas. A gente está falando muito do ataque, por exemplo, no primeiro turno, o cara que foi decisivo, inclusive com o gol que colocou o São Paulo na liderança, foi o Trellis. O Trellis está sendo menos aproveitado. Quem está tendo mais chances agora é o Carneiro, que em algumas partidas tem entrado no lugar do Nenê e tem até melhorado o time. Embora seja tecnicamente também um jogador limitado. Corpanzil, grandalhão, pode ajudar no jogo aéreo, né? Fez um gol ali contra o Botafogo, criou algumas oportunidades. Mas tem muita coisa para ser discutida no São Paulo. Por exemplo, na lateral direita, já contra o Santos ele puxou o Arboleda por ali. Jogo contra o Palmeiras ele puxou mais uma vez o Rodrigo Caio como lateral direito. E defensivamente o São Paulo se desajustou. O São Paulo piorou na defesa, tá menos seguro, que foi na chegada do Aguirre que ele conseguiu. E no ataque tem questões. O Rojas é um atacante que não sabe finalizar. Ele não finaliza, ele fica na cara do gol, ele tem medo. Ele tem problemas, deficiências, ele cria jogadas, dribles e tal, mas na finalização ele é ruim. Diego Souza voltou a ser um jogador mais moroso, menos participativo. Até o Carneiro, quando entra, né, consegue levar mais perigo, tumultuar um pouco mais o sistema defensivo adversário. O Carneiro é o Serginho Chulapa com carisma, com rapidez e sem carisma. E mais brando, mais calmo, né? O Nenê tem sido substituído, caiu de produção, as principais peças. Então não é só o Everton. A aposta que o São Paulo fez, Everton Felipe, que poderia ser o substituto natural pro Everton, não entrou bem, não ganhou confiança. A base que poderia sustentar, o São Paulo tem uma base forte, ninguém aproveitado, desde o Brenner, que teve alguns minutos e alguns jogos no começo do ano, até o Toró, o Elinho, jogadores que poderiam ser soluções ofensivas e que não estão tendo oportunidades. A gente vai fazer agora uma comparação, vamos colocar números na tela, do Corinthians, campeão brasileiro no ano passado, com o São Paulo, que briga pelo título este ano. Corinthians teve uma queda grande também no segundo turno em 2017. A gente está pegando aí o mesmo período do campeonato, entre a 20ª e a 28ª rodada. O Corinthians teve o aproveitamento idêntico no ano passado, idêntico ao que o São Paulo tem agora em 2018. O Corinthians teve uma vitória a mais, derrota a mais também. Uma derrota a mais, só que 3 empates 2 derrotas a menos, né? Então o Corinthians caiu muito. Só que no ano passado havia uma diferença, né, PVC? O Corinthians não teve concorrentes. As equipes não conseguiram chegar ali próximas do Corinthians, tinham outros compromissos, outras prioridades também. O Corinthians acabou mesmo oscilando muito
conseguindo uma boa vantagem até ser campeão. Nesse ano o São Paulo tem uma concorrência forte ali também. Vou voltar ao que a gente falou no começo do programa. O Corinthians no ano passado fez o melhor primeiro turno da história. E ele pôde ter 9 derrotas no segundo turno ao todo e ainda assim sustentar o título e ser campeão antecipadamente. Curiosamente, o Corinthians também caiu de produção quando teve uma competição só. Quer dizer, ele teve a Copa do Brasil eliminação antes do início do Brasileiro, depois ele teve a Copa Sul-Americana com variações, com poucos jogos, mas com a eliminação em setembro. E nem ligou muito por cair pro Racing ali também, né? Antes de cair com o Racing, ele já estava oscilando desde o final de julho, começo de agosto. Ele já estava caindo, jogando só uma competição, mas tendo ainda a Copa Sul-Americana depois, com intervalos maiores, e ele perdeu ali. Eu acho que também tinha um pouco disso, de o Corinthians enfrentar alguns times, como Vitória em Itaquera, como Atlético Goianiense em Itaquera, que não faziam o Corinthians poder jogar como franco atirador. Ele tinha que construir jogadas com o adversário plantado defensivamente. Que é mais ou menos o tipo de adversário que o São Paulo se enroscou. São Paulo cresceu muito no campeonato quando ele enfrentou times mais poderosos, mais requintados. Quando o São Paulo perdeu ponto para o Paraná, para o América Mineiro no Morumbi, o jogo contra o Fluminense teve um jogador a mais, o empate até acabou não sendo tão vexatório. Mas especialmente o empate no Morumbi contra o América e o empate contra o Paraná foram 4 pontos, hoje diferença para o Palmeiras, né? Que fizeram o São Paulo lamentar demais. E são times que brigam na parte de baixo da tabela. Bom, são duas equipes que ainda brigam pelo título, o São Paulo e o Internacional, que se enfrentam neste fim de semana na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter tem desfalque importante na zaga. Deve ter o restante da equipe completo, né? Mas a gente vai ver que sem a sua dupla titular o time sofre. O Moledo não deve jogar essa partida, não jogará essa partida, deve ser o Emerson Santos ali, o titular ao lado do Cuesta. A gente vê que com a dupla titular, 17 jogos, 68,6% de aproveitamento superior às partidas em que o time não teve ou o Cuesta ou não teve o Moledo. Nos últimos 4 jogos, o destaque ali embaixo, o Inter sofreu 6 gols e fez apenas 4 pontos. É um time que também perdeu um pouco daquele ritmo que vinha tendo, né, PVC? É um time que caiu também nesse segundo turno e agora a gente vê sem um titular da defesa, mas o restante do time deve ser o titular. O Rodrigo Dourado virou dúvida e o Leandro Damião também, mas os dois devem jogar como titulares. Então você volta a encorpar o meio-campo para frente. O Santos não acho um mau zagueiro, acho um bom zagueiro. Está sendo muito criticado. Está sendo muito criticado no Sul. Ele andou errando e posso receber críticas. O Rodrigo Moledo também não é nada sensacional. Sim. O Rodrigo Moledo funciona muito bem no sistema do Internacional. Nos últimos 2 jogos, faltaram Edenilson numa partida e Patrick na outra. Voltam os dois. E isso encorpa muito o meio-campo. Aquilo que a gente falava. O D'Alessandro tem experiência, tem talento, tem carisma, mas ele não tem a infiltração. O elemento surpresa que o Edenilson oferece. Muda o jeito de jogar um pouquinho. E o Patrick é o motor do time. Então você volta a ter esse meio-campo sólido, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, para soltar de um lado o Nico Lopes e do outro o William Potker e o Damião fazendo o pivô. Damião que ganhou a posição do Jonathan Alves e até a ponto de, quando não teve o Damião, o William Potker jogar como centroavante contra o Sport. É o jogo que o Internacional precisa vencer para se recuperar, só que o São Paulo também. Rodrigo, o Patrick, muita gente está dizendo que ele está caindo de produção, que não é mais o Patrick do primeiro turno, que ele caiu um pouquinho ali, teve uma queda no nível de desempenho e o Inter está sofrendo um pouco com isso também. Tem a ver? Tem a ver, sim. Eu cheguei a colocar numa seleção do primeiro turno o Patrick, né? O Inter ainda não era líder, mas já dava sinais de que ia brigar pelo topo, muito pela participação do Patrick. E esse meio campo forte do Inter, o Dourado como grande jogador, mas Patrick, Denilson saindo mais, justificavam a presença do Alessandro, por exemplo, no banco de reservas. A gente está vendo como ele caiu demais no segundo turno. E isso ajuda a explicar. Tudo ali, né? A gente vê o número de gols marcados, o número de assistências, o número de desarmes, o número de dribles por jogo, o número de passes para finalização. Em todos esses quesitos, ele acabou caindo de desempenho. Discute-se o cansaço dele também. Pode ser. Mas é um time que também não tem outras competições para dividir as atenções, né? Então é um problema aí que também que o Odair Hellmann vai ter que trabalhar. Seu palpite, PVC, para São Paulo e Inter? Empate. E para você, Rodrigo? 1-1. Eu acho que o São Paulo leva essa. Apertado, mas leva
essa e segue ali na briga pela volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Tá aí imagens, portanto, estão aí as imagens de Inter e Bahia. Vamos para o intervalo rapidinho aqui no